Há um milagre eucarístico documentado na Itália que a igreja nunca conseguiu explicar. Em 1994, em uma igreja pequena no sul do país, uma hóstia caiu no chão durante a comunhão. O padre a levantou, colocaram-na na água para dissolver, como manda o ritual. Na manhã seguinte, o que deveria ser massa e água se transformou em sangue vivo. Testaram. O resultado foi inequívoco: tecido cardíaco humano. Um cardiologista que analisou os laudos disse que aquele tecido pertencia a alguém vivo com batimentos. O documento está nos arquivos do Vaticano. Você pode ir lá e pedir para ver. Eu li. É real. E a pergunta que aquele padre fez na hora, eu faço para você agora. O que faz o sangue de Cristo permanecer vivo quando tudo ao redor dele morre? Eu vou te dizer o que eu creio. Esse sangue não se comporta segundo as leis do mundo. Ele responde à fé e à incredulidade. Ele se ativa quando algo se aproxima com a intenção de destruir aquilo que aquele sangue representou na cruz. E é exatamente isso que acontece na sua vida quando você sente certas coisas no dia a dia, certas sensações, certos pensamentos que aparecem do nada, certas impossibilidades de orar que você não consegue explicar. Eu não estou falando de azar, não estou falando de mau dia, eu estou falando de ataque espiritual, direto, declarado, como quando o inimigo sabe que você está perto demais de Deus e move suas peças. E se você está aqui agora, talvez seja porque algo dentro de você já sentiu isso e não sabe nomear. Eu sou o Padre Fábio. E antes de você apertar em qualquer lugar, se inscreve neste canal e deixa o seu comentário. Porque o que eu vou te falar agora pode mudar o modo como você enxerga cada manhã que você abre os olhos. O ataque espiritual não começa com demônios aparecendo no quarto. Começa com um peso no peito que não estava lá ontem. Começa com uma angústia que você não consegue rastrear até nenhum evento específico. Você acorda bem, toma café, vai trabalhar e no meio do caminho começa a sentir que algo está errado sem saber o quê. Não é ansiedade do trabalho, não é problema de sono, é uma pressão espiritual. Padre Pio de Pietrelcina, o frade capuchinho italiano que carregou os estigmas de Cristo durante 50 anos, sabia reconhecer isso melhor do que ninguém. Ele escreveria em suas cartas aos diretores espirituais que o inimigo tinha uma estratégia constante e paciente. Não buscava a queda dramática. Buscava o afastamento silencioso. Ele chamava isso de queda suave, o tipo de afastamento que você nem percebe enquanto está acontecendo. Você para de ter vontade de rezar, não por cansaço, não por falta de tempo, você simplesmente abre a boca e não sai nada. Você senta para fazer sua oração habitual e sente como se estivesse falando com uma parede. Não é você que mudou, é algo que está entre você e Deus. E esse é o primeiro sinal. O segundo sinal é mais difícil de admitir. É a irritação desproporcional contra as pessoas certas. Aquela pessoa que você ama, seu cônjuge, seus filhos, seus pais, e do nada você começa a ter raiva de coisas que não merecem raiva. Coisas pequenas, um prato mal lavado, uma frase mal interpretada. Você responde com um tom que não é o seu e depois se pergunta o que aconteceu. Padre Pio chamava isso de estratégia do divisão. O inimigo não precisa te fazer pecar de forma grave. Ele precisa te fazer perder a paz com as pessoas que Deus colocou na sua vida. Porque quando você brigar com a sua família, quando você guardar ressentimento contra seu irmão, quando você olhar para o seu filho e sentir uma déboutman que não deveria estar ali, você fez exatamente o que o ataque espiritual queria. Criou distância entre você e as pessoas que são o sacramento do amor de Deus na sua vida. Ninguém ataca a fé de frente. Atacam pelo lado de fora, pelas relações, pelas emoções que você não entende. E você fica ali achando que é problema seu. Não é, é ataque. O terceiro sinal é mais sutil ainda. É a incapacidade súbita de frequent church. Não por falta de fé, não por decisão racional. Você simplesmente não quer ir. Você tem a missa ali do lado, já sabe o horário, já sabe onde fica. E algo dentro de você cria uma justificativa interna para não ir. Não é cansaço físico, é uma preguiça espiritual que parece ter nascido do nada. Você já foi outras vezes, sempre foi normal. E agora, ultimamente, a ideia de entrar na igreja gera um desconforto que você não consegue explicar. Esse é talvez o sinal mais perigoso, porque parece racional, parece que você está fazendo uma escolha madura, mas não está. Padre Pio descreveu exatamente isso em seus diários. Ele escreveu que o inimigo colocava nos caminhos dos fiéis uma impossibilidade invisível de fazer o bem. Você quer orar, mas não ora. Quer ir à missa, mas não vai. Quer fazer a confissão, mas adia. E quando você percebe, meses se passaram e você está longe. Não por escolha, por ataque.
O quarto sinal é o que eu mais vejo na confissão. É a consciência pesada que não leva ao arrependimento. Você sabe que pecou, você sabe o que fez. E em vez de sentir o peso que leva à mudança, você sente um peso que paralisa, uma escuridão que diz que não tem mais jeito, que você é irrecuperável, que Deus não pode te perdoar isso. Essa voz não é de Deus. Padre Pio ouviu essa voz também quando passou por crises espirituais profundas. Ele descreveu uma sensação de ser abandonado por Deus enquanto estava na cruz dos estigmas. E ele disse que era a mentira mais sofisticada que o inimigo usa contra a alma, porque Deus nunca abandona, Deus está esperando. Mas o inimigo coloca na sua mente uma narrativa de condenação que soa como se fosse sua própria consciência. Você distingue pela reação. Consciência que vem de Deus leva à confissão, leva ao movimento, leva você de joelhos. Consciência que vem do inimigo paralisa. Faz você ficar parado, remoendo, evitando o sacramento, evitando o padre, evitando Deus. Se você está parado nessa situação, eu preciso te dizer, você não está condenado, você está sob ataque, e isso tem solução. O quinto sinal é a dúvida que aparece nos momentos de oração. Você está rezando, está no meio do terço, está na sua meditação e de repente aparece um pensamento. E se isso não for real? E se eu estou perdendo meu tempo? E se não existe nada disso e esse pensamento não vem de você? Eu sei porque já senti na minha própria pele. Eu tive dias, Padre Fábio, não Padre Fábio, na minha própria pele como padre, onde eu rezei e senti como se estivesse falando com o vazio. E no silêncio desse vazio, uma voz que não era minha dizia, isso não existe, você está falando sozinho. E eu aprendi a reconhecer essa voz, porque ela vem sempre no momento mais frágil, quando você está mais cansado, quando você está mais sozinho. Quando a vida já te deu provas suficientes de que Deus age, mas no momento exato da oração você esquece tudo. Esse é o trabalho do inimigo. Ele não argumenta contra a fé, ele interrompe a experiência da fé. Ele faz você duvidar no meio da oração para que você nunca mais tenha paz na oração. Agora eu preciso te falar de algo que poucos padres falam em voz alta. O ataque espiritual tem uma característica que Padre Pio conhecia profundamente e que eu tenho observado ao longo de 18 anos de sacerdócio. Ele se intensifica quando você está perto de uma graça, quando você está perto de uma conversão, quando você está perto de um sacramento que vai mudar sua vida, quando você está prestes a tomar uma decisão boa. O inimigo não ataca quando você está em pecado confortável, ataca quando você está saindo do pecado, ataca quando você está perto da luz. Isso é o que a estrutura escuridão e luz do nosso DNA nos ensina. A luz não é apenas o oposto da escuridão, é a ameaça. E quem está perto de Deus vai sentir o ataque. Se você está se sentindo atacado, talvez seja porque você está mais perto de Deus do que você imagina. E isso não é conforto falso, é verdade espiritual. Padre Pio escreveu cartas a seminaristas que diziam: se você não está sentindo nenhuma batalha, provavelmente você está muy lejos de Deus. Quando a batalha é forte, é porque estás en el camino correcto. O sixto sinal que eu quero te apresentar é a solidão que não responde à presença. Você está com pessoas, está com sua família, está na igreja, está com amigos, e mesmo assim você se sente completamente sozinho. Não é tristeza, é desconexão espiritual. É como se houvesse um vidro entre você e as pessoas. Você está ali, fisicamente presente, mas invisível para todos e invisível para Deus. Essa sensação de ser fantasma no meio dos seus próprios dias é um sinal clássico de ataque espiritual. E a resposta não é sair de casa, não é se isolar, a resposta é o sacrifício. Padre Pio dizia que a solidão espiritual se combate com pequenos actos de amor que parecem não ter importância. Fazer uma comida para alguém, ligar para alguém que você sabe que está mal, escrever uma mensagem, não porque você quer, porque a ordem espiritual para isso é orar e servir. Servir é a oração que o inimigo não consegue bloquear. Sétimo sinal, a percepção de que você está sendo perseguido, não de forma literal. Na sua mente, você começa a achar que todo mundo está contra você, que suas dificuldades são obra de pessoas específicas, que tem conspiração, que ninguém te entende, que você é vítima de um plano que você não consegue ver. Quando você começa a ver inimigos em todos os cantos, você está no território do ataque espiritual. Padre Pio teve experiências profundas com a escuridão interior. Ele descreveu semanas inteiras onde sentia como se Deus tivesse se afastado e feito uma proteção ao redor de si mesmo para que nenhuma oração chegasse.
E nesse período, ele começou a sentir que todos estavam contra ele, os superiores, os irmãos, o bispo, tudo era ataque, mas ele reconheceu e por isso ele não caiu. Ele escreveu em seu diário que reconhecia a estratégia do inimigo e que isso era já uma vitória, porque quando você reconhece, você não age, você não replica a perseguição inventada. Você reza, você busca direção, você não toma decisões sozinho no meio do ataque. O ataque espiritual também se manifesta no corpo. Eu sei que parece que estou usando linguagem figurada, mas não estou. Quando você está sob ataque espiritual forte, seu corpo responde. Você sente um cansaço que o sono não cura, uma dor nas costas que não tem causa física, uma tensão no peito que o médico não encontra explicação, uma insônia específica. Você dorme, acorda às 3 da manhã e não consegue voltar a dormir. Padre Pio, nos seus escritos mais pessoais, descrevia exatamente isso, as noites em claro, as dores físicas que não tinham explicação clínica. Ele chamava de combate do corpo. O corpo, que é templo do Espírito Santo, estava sendo afetado pela batalha que acontecia no espírito. E você não pode ignorar isso. Se você está sentindo sintomas físicos sem causa aparente, procure um médico. Mas se o médico não encontrar nada, procure a oração. Não é tudo na sua cabeça. É ataque real que tem consequência real no corpo. Agora eu quero falar sobre algo que poucos padres vão te dizer. O inimigo mais sofisticado não ataca a sua fé, ataca a sua identidade. Ele faz você duvidar de quem você é, não da sua fé, da sua identidade. Quem é você? Você é filho de Deus, você é batizado, você tem nome na Eternity. E quando você começa a sentir que não é nada disso, quando você começa a sentir que você não é especial, que não tem propósito, que é descartável, você está sob ataque. Não é autocrítica, é programação espiritual. Padre Pio, mesmo carregando os estigmas, mesmo sendo reconhecido como santo por milhares de pessoas, teve períodos onde a escuridão interior lhe dizia que tudo era ilusão, que ele era um frade comum fingindo ser santo, e ele escrevia sobre isso para que outros não caíssem. Ele dizia, quando a voz disser que você não é nada, lembre-se de que você tem um nome que Deus conhece, e esse nome é eterno. O ataque espiritual mais perigoso é aquele que torna a sua oração repetitiva. Você reza o terço, mas reza sem consciência. Você faz o sinal da cruz, mas sem fé. Você vai à missa, mas está em outro lugar. E você não percebe isso. Você acha que está rezando, está fazendo os movimentos. Falta a alma, falta a presença. Padre Pio chamava a isto la oração mecânica. O inimigo não necessita que deixes de rezar. Precisa apenas que rezes sem sentir, porque oração sem presença é o que mais agrada ao inimigo. Parece que está tudo bem, você está fazendo tudo certo, mas por dentro está vazio. E quando vem a hora da verdadeira prueba, você não tem nada dentro. O vazio que você alimentou com oração sem presença se convierte em fortaleza del inimigo. Eu quero que você entenda uma coisa com tudo o que eu disse até aqui. O ataque espiritual não significa que você é ruim, significa que você tem algo que o inimigo quer destruir. Padre Pio foi alvo do ataque espiritual durante toda a sua vida. Os estigmas eram visíveis. A obra de Deus através dele era clara. E por isso mesmo, o inimigo se focou em destruí-lo por dentro. As portas do inferno não prevaleceram contra ele. E não prevalecerão contra você se você souber reconhecer o ataque e não aceitar as mentiras que ele traz. O que eu vou te pedir agora é simples. Se você sente algum desses sinais, não entre em pânico. Não se sinta condenado. Você está no caminho certo. Você está sentindo porque está perto demais. E agora você sabe o que fazer. Não lute sozinho. Vá à confissão. Peça a um padre que ore por você. Não é vergonha. É sabedoria. Você não diagnostica a sua própria doença espiritual. Você vai ao médico. E o médico espiritual é o padre, o sacramento, a oração da igreja. E eu deixo para você uma jaculatoria que Padre Pio rezava todos os dias. Antes de qualquer coisa, antes de abrir os olhos na cama, ele rezava mentalmente. Meu Deus, eu me ofereço inteiramente a vós, com tudo o que tenho, com tudo o que sou. Fazei de mim o que quiserdes. Estou pronto para tudo, aceito tudo, com a condição de que a vossa vontade se cumpra em mim e em todas as suas criaturas. Não peço mais nada. Rezem isso todos os dias ao acordar e à noite, antes de dormir, façam o exame de consciência. Não é inventário de pecados, é olhar para o dia e perguntar: onde é que eu senti o ataque hoje? E onde é que Deus estava no meio disso? Porque Deus nunca está ausente. Às vezes a escuridão é tão grande que a luz fica difícil de ver, mas está lá. Agora eu quero falar diretamente com quem está aqui e sente que a situação está difícil demais.
Você que está em casa, sozinho, no escuro, sentindo que não aguenta mais. Você que já pensou em desistir da fé. Você que parou de ir à confissão porque achou que não tinha mais jeito. Eu preciso te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha dito ainda. Você não está perdido, você está ferido. E ferido não é a mesma coisa que perdido. Tem gente que está perdida e não sabe. Você já sabe, você está sentindo. E isso é o primeiro passo para a cura. Padre Pio escreveu para uma mulher que lhe escreveu dizendo que não sentia mais nada, que estava tudo escuro, que queria desistir. E ele respondeu: minha filha, o fato de que você me escreve pedindo ajuda já mostra que a luz não se apagou. Você está lutando, você ainda está lutando. Isso é tudo. Você não precisa de um milagre grande agora. Você precisa de um passo pequeno. Reze a jaculatoria amanhã. Ligue para alguém da sua paróquia. Peça para ser visitada. Não é fraqueza, é coragem. E tem uma coisa que o inimigo faz e que poucos percebem. Ele cria uma narrativa de que você é o único passando por isso, que ninguém entendeu, que ninguém sente, que você está sozinho nessa escuridão. Isso é mentira. Padre Pio escreveu em seu diário que nos piores momentos de ataque espiritual, ele olhava para os outros fratelli no convento e pensava que todos estavam em paz, menos ele, e descobriu depois, talking to eles, que todos tinham passado pelas mesmas trevas. Todos. Ninguém estava em paz, estavam todos lutando. E nenhum falava sobre isso porque vergonha. Eu estou falando sobre isso agora para que você saiba. Se você está na escuridão, você não é o único. E isso não é um consolo vazio, é um eixo. Milhares de pessoas estão onde você está. E algumas saíram, outras estão saindo agora. E você também vai sair. O ataque espiritual tem uma dinâmica que Padre Pio conhecia bem e que eu quero te explicar porque pode mudar a forma como você vê os seus dias difíceis. Ele vem em ondas. Você tem um período de paz, de oração boa, de sentir Deus perto. E depois do nada, a onda vem, a escuridão, a aridez, o silêncio de Deus. E você fica lá, se perguntando o que fez de errado. Você não fez nada de errado. É o ritmo da vida espiritual. Padre Pio descreveu isso como a noite escura que São João da Cruz escreveu. Uma noite que não é castigo, é purificação. Deus permite que você passe pela escuridão para que você cresça em profundidade, não em altura, profundidade. E quem passou pela noite escura e saiu, tem uma fortaleza que quem nunca passou não consegue entender. Eu passei. Não estou dizendo isso como teoria. Estou dizendo como alguém que carrega nas costas 18 anos de paróquia e muitas noites onde eu não sabia se a minha fé ia sobreviver até amanhã. Sobrevivi. E você também vai sobreviver. E agora, depois de tudo o que eu disse, eu quero deixar um último ponto antes da jaculatoria final. O ataque espiritual mais perigoso é aquele que se disfarça de razão. Você vai estar na sua vida e vai pensar: talvez eu não precise de Deus tanto assim. Talvez eu esteja fazendo drama. Talvez essa coisa toda da fé seja só história antiga. Talvez eu deva seguir em frente, parar de rezar, parar de ir à igreja, seguir vivendo sem esse peso todo. E vai parecer decisão madura, vai parecer liberdade. Mas é armadilha, é o ataque funcionando. E quando você perceber que ficou longe, já vai ter perdido meses, talvez anos. Não deixe o inimigo disfarçar de amigo. Não deixe a indiferença parecer sabedoria. Volte, nem que seja aos poucos, nem que seja resmungando enquanto vai. Vá, porque a graça de estar na igreja, de estar no sacramento, de estar na presença de Deus é maior do que qualquer paz falsa que o inimigo pode oferecer. A prática diária que eu deixo para você é simples. Pela manhã, ao acordar, antes de olhar o celular, antes de qualquer coisa, reze a jaculatoria de Padre Pio. Feche os olhos e diga: meu Deus, eu me ofereço inteiramente a vós, com tudo o que tenho, com tudo o que sou. Ao meio-dia, se você puder, pare por 30 segundos e renove essa oferta. À noite, antes de dormir, olhe para o dia e faça uma pergunta: onde é que eu senti a presença de Deus hoje? Mesmo que a resposta seja pequena, mesmo que tenha sido só um momento, anote. Você vai perceber ao longo do tempo que os momentos estão aumentando, porque a oração diária abre uma porta que o ataque espiritual tenta fechar todos os dias. E todos os dias, se você mantiver a prática, a porta fica mais forte, mais larga, mais difícil de fechar. Eu sou Padre Fábio. Isso que eu falei aqui não é teoria, é a minha vida, é o que eu vejo na confissão todos os dias, é o que eu carreguei durante 18 anos de paróquia no interior de São Paulo. Eu não estou acima de você, estou do seu lado. Eu já senti tudo o que eu descrevi e eu ainda estou aqui e você também vai estar. Nos vemos no próximo vídeo. Deixe o seu comentário aqui embaixo.
Me conte o que você está sentindo. Eu respondo Mei Yi Ji Ren. Aqui não tem pergunta errada. Aqui tem Padre que ouve. Subscribe, ative o sino. Nos vemos e Deus te abençoe, agora e sempre. Amém.